Falar uma coisa para vocês. Gente, olha só. Não sei se os irmãos perceberam, mas ali embaixo já está aberta, funcionando o Mevan BC Store, a nossa loja, tá bom, gente? Então, assim, ela ainda não está finalizada 100%, ainda faltam alguns detalhes ali. A nossa máquina de café também vai chegar, mas já tem camisetas, já tem livros ali que vão edificar a sua vida. Passe ali depois, dê uma olhada, adquira, tá bom? Faltam as mesas ainda, ali vai ser um espaço para comunhão, para ministração, para você tomar um café. Gente, vai ficar muito lindo, já está ficando, né? E vai ser um lugar assim precioso de comunhão. Passe depois ali, adquira um livro, leve de presente para alguém, compre uma camiseta. Eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Amém, meu povo? Tá bom? Tá bom assim, pastor William? Faltou alguma coisa? Falei para ele que eu era vendedora, que eu ia fazer uma propaganda. Ele falou, eu quero ver. Tá bom, gente? Passa lá depois, tá? Por favor. Gente, que alegria, né? Que delícia esse ambiente. Como é bom sentir a presença do Senhor, né, gente? O Senhor é bom demais. A gente está muito feliz nessa manhã. A gente está muito grato ao Senhor pela vida da igreja, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. E o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração para hoje e eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas 13. O versículo 10. A gente vai ver um pouquinho nessa manhã sobre a cura de uma mulher enferma. Tem algumas traduções que diz a cura da mulher encurvada. Diz assim a palavra do Senhor: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Feche seus olhos por um minuto, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, está aqui a tua palavra. Pai, eu peço que tu derrame graça, Senhor, que tu enche essa palavra de graça, que tu enche essa palavra de amor. E que o teu Espírito nessa manhã traduza, Senhor, aos corações, conforme a necessidade de cada um, aquilo que tu queres comunicar, aquilo que tu queres fazer nessa manhã. É o meu pedido a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então nós vimos aqui esse texto de uma cura que Jesus realiza a uma mulher que estava enferma já durante 18 anos. E a história da mulher encurvada, ela retrata muito bem a vida de muitos homens, de muitas mulheres nos dias de hoje.
ela retrata também a vida de muitas igrejas nos dias de hoje. Alguns historiadores, alguns escritores até da palavra, associam muito a figura da mulher na Bíblia com a figura da igreja, faz essa comparação. Por hora a gente faz aplicação para a igreja, mas em outro momento eu quero trazer muito a aplicação para nós como indivíduos. E a gente percebe muitas pessoas encurvadas na sua identidade, encurvadas na sua vida ministerial, encurvadas no seu relacionamento com Deus, encurvadas como pais de família, encurvadas como mães, homens encurvados no seu sacerdócio, homens que não conseguem mais liderar a sua casa, encurvados na criação dos seus filhos, encurvados vivendo uma vida de desânimo, encurvados pela culpa, encurvados pelo passado, encurvados por perdas, por lutos, por falências, por dificuldades, encurvados na sua vida emocional, encurvados na sua vida espiritual, e que vão e voltam e que há muitos anos se encontram encurvados por alguma situação. E a gente percebe pessoas sendo governadas por vícios, pelo pecado, presos em muitos lugares de cativeiro que não conseguem sair. Eu não quero ser mística nessa manhã, eu não quero ser caça-fantasma nessa manhã, mas eu quero gerar uma consciência com a igreja a respeito do mundo espiritual. O mundo espiritual é legal. E não é legal de joinha, não é legal de positivo, é legal de legalidade. É legal de portas que nós abrimos, é legal de brechas que nós abrimos. E uma coisa que eu sempre falo é que Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. O trabalho dele, ele vem fazendo e vem fazendo muito fortemente, com muita veemência. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E a gente percebe que esses dias ele vem trabalhando de uma maneira muito eficaz. E que se nós não tivermos esse discernir de onde ele de fato está trabalhando e quer trabalhar nas nossas vidas, de fato nós não teremos força para vencer essa guerra, se nós não nos atentarmos para o campo das coisas espirituais. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa que nós podemos dar conta da nossa vida sem o Senhor. A gente pensa que a gente pode ter um casamento bem sucedido sem o Senhor. A gente pensa que a gente dá conta de criar filhos de uma maneira efetiva, mas sem o Senhor. A gente pensa que a gente pode fazer muitas coisas sem o Senhor. E de fato, irmãos, a gente não pode. A gente não pode. A gente não vai dar conta de viver uma vida sem o Senhor. Esses dias eu estava ouvindo o meu esposo falando com uma pessoa que estava passando um problema no seu casamento. E é um casal que conhece a palavra, que conhece as escrituras, que já congregou, mas agora eles estão bem financeiramente. E está tudo bem, tá, irmãos? Em nome de Jesus, tá? Que o Senhor abençoe todo mundo aqui financeiramente, que todo mundo tenha para emprestar e não para pedir emprestado. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda essa palavra. Mas que agora eles estão tão envolvidos com a sua própria vida que agora não dá mais tempo de ir na igreja. Não sabe o que é o trabalho até tarde, não dá mais tempo. E agora o casamento está comprometido. Mas o dízimo dele está em dia, a oferta está em dia, o dinheiro do missionário está em dia, a oferta para A, para B está em dia. Mas irmãos, fé é um negócio que não dá para comprar, não dá para pagar. Um lugar de intimidade com o Senhor não dá para comprar. A oferta faz parte, o dízimo faz parte, e abençoar os irmãos faz parte. Mas quando se trata de intimidade, toda intimidade comprada, todo prazer comprado é prostituição, é adultério, E intimidade com o Senhor, uma vida com Deus, não é um lugar que a gente pode comprar. Agora, é mais fácil a gente adquirir do que a gente imagina. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o teu pai que te ouve, um pouco mais, o teu pai que te vê, ali é o lugar da intimidade. Ali é o lugar onde eu vou construir um relacionamento com o Senhor.
Então a gente percebe que o mundo espiritual, ele é legal. Satanás é persistente e ele vai trabalhar para destruir. Charles Spurgeon, quando ele fala sobre esse texto de Lucas 13, quando ele fala sobre essa mulher, ele tem um estudo muito vasto sobre a situação dessa mulher, mas ele diz que se o estado das nossas almas, se o estado do nosso espírito pudesse ser manifesto no nosso corpo físico, nós teríamos, muito provavelmente, nós teríamos dentro de nossas igrejas, cadáveres sentados nos bancos. Achei isso tão forte, porque na verdade a vida dessa mulher, esse encurvamento dela, não era uma doença física. Jesus disse, essa mulher, ela tem um espírito de enfermidade. Ela está assim há 18 anos e a Bíblia diz que de maneira nenhuma ela poderia endireitar-se. Mas eu fico feliz que tudo que Jesus toca, Jesus é fonte de esperança, né? Então tudo que ele toca se transforma, tudo que ele toca pode endireitar-se. Mas a gente percebe que, e aí ele diz assim, que nós teríamos muitos cadáveres sentados nos bancos da igreja. Quem sabe a gente olharia para o lado e encontraria alguém leproso, encontraria alguém deficiente, nós estamos vivendo a era das doenças psicossomáticas, as nossas almas adoecidas se transformam em depressão e ansiedade. Irmãos, eu não estou dizendo que não existe enfermidade no corpo físico, ok? Existe, por quê? Porque com a queda nós fomos afetados, toda a terra, todo o universo foi afetado pela queda. Então acaba que muitas vezes a gente também vai ficar doente. Os médicos estão aí, os medicamentos estão aí, a indústria farmacêutica está aí, mas a consciência para essa manhã é sobre até que ponto isso é físico, até que ponto isso é espiritual. E é isso que eu quero amadurecer com vocês nessa manhã. Então, irmãos, quando a gente vai para o texto, a gente vê que sábado era o dia que Jesus tinha, era dada a oportunidade para que os outros mestres pudessem ensinar na sinagoga, que não fosse ali os doutores da lei, que não fossem os sábios ali da época, os dirigentes da sinagoga. Todo mestre que chegasse em uma sinagoga no sábado, ele tinha a oportunidade de compartilhar. E é muito interessante, gente, porque se tinha um negócio que Jesus arrumava confusão e treta, era que esse negócio do sábado. Toda vez que ele entrava na sinagoga no sábado, ele arrumava uma confusão. É interessante porque lá em Lucas 4, a Bíblia diz que ele indo para Nazaré, ele entrou num sábado, né? O texto de Lucas 4 é interessante porque ele diz, ele entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu para o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura. Isso em Lucas 4 e em Lucas 13. É como se ele entrasse novamente. Ele não lê Isaías. Agora ele coloca em prática. Agora ele entra na prática de Isaías, onde ele leu. Ele disse: eu vim para pôr em liberdade os oprimidos e os cativos. Meu Deus, que coisa mais linda. E é interessante porque as brigas e as divergências na sinagoga, né? Por que o texto, já vou lá para o final agora, né? Só para a gente fechar essa parte aqui. Por que tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam? Porque as questões da sinagoga entre os líderes, elas eram definidas com meios argumentativos, ou seja, vocês já viram aquela briga de... Isso tem um nome, tá?
se a Betina tivesse aqui, acho que ela ia saber dizer. Tem aquela briga de rap, não tem? Que fica, ela tá lá atrás. Que eles ficam, aquele duelo de, sabe? Que batalha, né? Alguma coisa assim, né, Ricardo? O Ricardo tem filho adolescente, ele sabe do que eu tô falando. Tem aquela batalha, aquele duelo, né? Que um fala uma coisa, o outro canta outra coisa e tal. E na sinagoga funcionava mais ou menos assim. Quando Jesus cura aquela mulher, o chefe da sinagoga chega e diz assim, hoje não é dia de cura. Porque no sábado não podia curar. Nem os médicos poderiam ser acionados no dia de sábado. Não podia ligar para ninguém, vem aqui, dá uma de pirona aqui. Não pode. Porque tem dia para ser curado. Não vem aqui curar ninguém, que hoje não é dia. Aí Jesus olha para eles e diz assim, hipócritas. Então, quando Jesus aponta nessa brecha na lei, que ele diz assim, mas vocês levam os animais de vocês para beber água? Por que eu não posso tirar essa filha de Abraão desse lugar de cativeiro? Então esse duelo acontecia, né? Ou seja, Jesus, né, no popular de hoje, calou a boca de todo mundo, né? E aí os adversários ficaram furiosos. E o texto, né, finaliza, já estou indo lá para o final. O texto diz que, entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Que coisa mais linda isso aqui, né? Mas aí, voltando aqui para o texto, ainda no versículo 11, né? No 10, nós lemos que Jesus ensinava no sábado. E no 11, a Bíblia diz que veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. E veio ali onde? Na sinagoga. O lugar de ensino da época. Jesus não veio ali só para curar aquela mulher, mas Jesus queria apontar a cura para a igreja, dizendo, eu posso curar o físico, eu posso curar o espiritual, mas acima de tudo, eu sou a própria cura, eu sou a própria libertação. Dentro de um sistema corrompido da época, o sistema de ensino, as sinagogas, que Jesus aponta para os mestres, dizendo, olha, vocês fazem um caminho tão pesado, tão estreito, vocês colocam leis que nem vocês conseguem carregar. Ai de vocês, sepulcros caiados, por fora vocês são bonitos, por dentro vocês estão podres. Ou seja, recaía uma responsabilidade maior sobre quem ensinava. A nossa responsabilidade enquanto igreja, enquanto liderança, ela é muito séria. A régua é muito alta para quem ensina. Quem sabe essa igreja poderia estar muito mais cheia se a gente tivesse um outro tipo de mensagem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho é sobre Cristo. Se algum evangelho prometer para você alguma coisa que não seja Cristo, não é evangelho. Se te prometerem alguma coisa que não seja a cruz de Jesus, a salvação, a vida eterna, está longe de ser evangelho. Mas veio ali na sinagoga, porque Jesus queria, né, trazer um modelo de igreja que realmente curasse, que realmente libertasse as pessoas, que não ficasse só no ritual, só no costume, só na tradição, na rotina, mas uma igreja que desse destino, que curasse os cativos, que libertasse os oprimidos. Não era só a correção da coluna daquela mulher, não era só corrigir a postura, mas era a ideia de corrigir um sistema por meio do próprio Cristo. Porque afinal de contas, essa mulher, ela já estava como? A Bíblia diz que uma mulher veio, continuação do versículo 11, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidades. Eu quero ir ponto a ponto aqui do versículo 11. Uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Irmãos, nem tudo é físico. Nem tudo era para ser do jeito que é. É assim mesmo. Afinal de contas, já está assim desde que a gente se casou. Não muda. Isso foi sempre assim. Isso já nasceu torto, meu filho, isso aí não endireita mais. A mulher era uma frequentadora da sinagoga. Todo sábado ela estava ali. E às vezes a gente fica, né? Não, mas Deus na sua soberania, né? Já era para ser assim.
já está eleito, já está tudo certo. E a gente muitas vezes se conforma com uma determinada situação. Irmãos, não é sobre dar ordem para Deus, não é sobre dizer o que Deus tem que fazer, mas é discernir que muitas coisas que o mundo espiritual é uma realidade. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, e já faz um tempinho, já faz uns 30 anos que eu tinha 16, não, aumentei 29 não, 31. Matemática. A matemática que bugou, tá, Ricardo? E aí, irmãos, o que acontece? Minha mãe, faziam 8 anos que a minha mãe tinha uma depressão. 8 anos ela tinha uma depressão muito forte. Muito forte. Eu sou meio suspeita para pregar esses negócios da gente, que lá em casa a gente é meio caça-fantasma assim, né? A minha mãe, ela não está aqui de manhã, mas ela deve estar assistindo, mas ela é da turma do coque, né? Os irmãos aqui da igreja conhecem ela. Então, ela é mais do coque, né? Então era muito comum a gente acordar com ela orando de madrugada, né? Expulsando demônio debaixo da cama, de trás do guarda-roupa e colocando a mão naquele meme, gente, que tem que a mãe tá assim na cabeça do filho, né? Quem tem mãe crente sabe o que é, né? Com a mão na cabeça da gente, orando. A gente saía, quando a gente voltava, ela dizia assim: onde é que tu estava? Que Deus me mostrou assim, 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 assim. Falei: oi, querida. Falei: meu Deus, a gente não tem paz nem para ir ali num... Não, querida, o Senhor estava aqui orando, o Senhor me mostrou que você estava com uma pessoa assim, assim, assim. Era desse jeito. Mas esse período, nós congregávamos na igreja presbiteriana, nós frequentamos 8 anos lá. E foi um tempo muito precioso, de muito aprendizado, muito amor, muita palavra. Mas a minha mãe se tratava com um psiquiatra em Blumenau. Estava igual aquela mulher do fluxo de sangue. Já tinha gastado tudo com os médicos. E a minha mãe disse assim para o meu pai: eu sei que tem uma mulher lá em Camboriú que tem dom de cura, e ela ora, me leva lá. Mas a minha mãe falar em crente, a minha mãe não se portava. E ela disse para o meu pai: me leva lá, porque eu já não tenho mais o que fazer. E a minha mãe levou ela lá. Meu pai levou a minha mãe lá. E quando a gente chegou lá, na casa daquela mulher, a minha mãe colocou o pé na porta, e aquela mulher, e Deus veio assim naquela mulher, numa palavra profética. E o Senhor falou assim com a minha mãe: tu ainda não percebeu que a enfermidade que tu tens não é para médico? O inimigo, ele trilha no teu caminho para te destruir, mas hoje eu vou te dar uma espada. Clama pelo meu sangue, o sangue que a gente cantou hoje aqui, irmãos. Clama pelo meu sangue, eu vou te dar a vitória. Porque eu te chamei do ventre da tua mãe, assim, assim, assim. Falou da obra que Deus tinha, falou da família, falou de um monte de coisa. E eu com 15 para 16 anos, tinha 15 anos nessa época, eu tinha 15 anos. E a minha mãe chegou em casa, irmãos, com essa palavra. Sabe o que ela fez? Isso não é para você, tá bom? Não é para você. Só estou compartilhando aqui uma experiência. Não é para você. Não pegue isso como uma doutrina e vá para casa e faça isso. Foi algo que aconteceu com a nossa casa. Ela pegou toda uma caixa que ela tinha com um monte de remédios e jogou tudo fora, queimou tudo. E eu lá, e na época, como eu tinha 15 anos, as minhas outras 2 irmãs eram menores, ela disse: vem aqui orar comigo. E eu participava do negócio todo. Vem aqui orar comigo, põe a tua mão aqui. E eu lá, assim. E eu: não faz isso, depois a senhora vai ficar doente de novo. E aí como é que a gente vai fazer? Senhor, a poder no teu sangue, a minha vida do Senhor vai embora e tal, e sai Satanás, e daqui a poder no teu sangue, Jesus. E irmãos, e foi assim. Tá bom. Só que daqui a pouco, irmãos, vinham os sintomas: a ansiedade, o pânico, o desejo de morte, o suicídio. Estava na porta. Aí sabe o que ela fazia? Entrava no quarto, fechava a porta, se jogava no chão.
Aí ora ela se ajoelhava, ora ela se jogava, ora ela ficava em pé, pegava a Bíblia. A poder no sangue de Jesus, a minha vida é do Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. E começava a orar a palavra. E foi. Não estou dizendo para você faça isso, porque você faça isso. Mas foi algo que a minha mãe entendeu no espírito. E ali ela vivenciou uma cura. 8 anos. Então, não estou dizendo que depressão é de Satanás. Não é isso, irmãos. Por favor, em nome de Jesus, me entenda. Mas nós precisamos entender que o mundo espiritual é uma realidade. E nós precisamos nos atentar e abrir os nossos olhos e termos uma visão profética e espiritual sobre esses dias. E a vida espiritual está dentro de uma vida ordinária. Nós precisamos entender e analisar tudo e todos, toda a nossa vida a partir das escrituras. Porque essa mulher, ela estava cumprindo uma agenda ordinária, indo ao culto, fazendo comida. Não sei se ela tinha filhos. O casamento dela, talvez ela já não tivesse, por conta daquela enfermidade. Uma vida encurvada que nos impede de ver além dos nossos olhos. Uma vida encurvada nos impede de olhar nos olhos de Jesus. Porque uma pessoa que está encurvada, o campo de visão dela é limitado. O máximo que ela vai conseguir enxergar é o chão. Uma pessoa encurvada na vida, na enfermidade, como era o caso dessa mulher, o máximo que ela vai conseguir enxergar é o chão. Ou o seu próprio umbigo. Mas quando Jesus toca naquela mulher, a postura dela é corrigida. Quando Jesus toca naquela mulher, a Bíblia diz que imediatamente ela, a Bíblia diz que ela se endireitou. E agora ela olha para os olhos de Jesus. É só o Senhor que pode tocar nas nossas vidas e nos endireitar, irmãos. A gente pode bater em muita porta, a gente pode procurar muitos recursos, você pode comprar curso na internet, está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum. Você pode ir na terapia, no psicólogo, no psiquiatra, vá, você deve ir. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes esses dias uma pessoa diz assim: meu filho, isso aí só se nascer de novo. E a gente pode nascer de novo. Porque o Senhor é aquele que nos traz essa possibilidade. Um novo nascimento, um recomeço. O campo de visão daquela mulher era limitado. E muitas vezes a gente fica olhando para o próprio umbigo, para as próprias dores, para as mazelas, para aquilo que me fizeram. A gente fica olhando para a nossa, fica nesse lugar de cativeiro. Irmãos, ter pena de si mesmo é o maior favor que a gente pode fazer para Satanás. Tenha tanta pena de si mesmo, até que ninguém mais precise ter pena de você. É um grande favor que a gente pode fazer para Satanás. Agora, quando o Senhor Jesus nos toca, existe uma redefinição de toda a nossa vida. O apóstolo Paulo disse: as armas da nossa milícia não são carnais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. E as armas espirituais, elas estão disponíveis para nós. O versículo diz que a mulher, ela estava possessa de um espírito de enfermidade. D.A. Carson, ele diz que a situação da mulher tratava-se de um estado de escravidão por Satanás. E que um dos efeitos redentores do governo de Deus é libertar as almas oprimidas desse cativeiro espiritual. 2 Coríntios 10:3 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, uma afirmação, poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Meu Deus, a gente precisa urgente entrar nesse lugar. Destruindo os conselhos. Quais conselhos a gente tem ouvido? Quais vozes a gente tem ouvido nesses dias? É assim mesmo. Ih, minha filha, te conforma, isso aí não muda. Isso aí não muda, não é assim? Efésios 5.
Paulo, quando escreve para os Efésios, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais. Como é que a gente está andando? É claro que aqui não fala de uma postura, uma condição física, né? Vede prudentemente como andais. Mas como é que está a nossa vida espiritual? Está encurvada? Como é que eu estou andando? Ah, gente, é horrível, tá? Não aguento andar 5 minutos assim. Mas aquela mulher estava há 18 anos e ele diz assim, ó: vede prudentemente como andais. Não como nécios, não como tolos, mas como sábios. Pessoa sábia. Sabe aquela história, quando tu foi, eu já estou voltando? Quando está indo, está voltando? O crente é esse tipo de gente, irmão. Ele discerne, ele vê, ele analisa, ele compreende, ele entende. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. Veja como você tem andado. Nós precisamos olhar nessa manhã e ver como estamos andando, encurvados, numa visão limitada, só para o meu umbigo, para as minhas feridas, para as minhas dores, para o que me roubaram, para o que me defraudaram, para a oportunidade que eu não tive, que eu perdi, puxa vida, para aquilo que aconteceu. Não, querido, o Senhor Jesus nessa manhã está aqui. E aquele que se permitir ser tocado, vai ter sua postura corrigida, amém? E aí o texto continua dizendo, vamos voltar para o versículo 11. Havia e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, vírgula. Havia já 18 anos que de modo algum podia endireitar-se. E a pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: qual foi a situação que você se encurvou? Qual foi a situação que passou pela tua vida que te deixou encurvado? Porque, irmãos, 18 anos é muito tempo. É muito tempo. O povo de Israel ficou andando em círculos numa viagem que era para durar entre 8 e 10 dias. Durou 40 anos. A murmuração impediu o povo de avançar. Qual foi o dia que você se encurvou e não levantou mais? O que te parou? Por qual motivo você se encurvou? Quantos anos fazem? Foram as palavras de alguém? Foi um divórcio? Um abandono? Um luto? Uma falência? Uma falsa crença? Ainda que essa palavra, né, seja tão modinha, né? Falsa crença. Mas é falsa crença. Leon Morris, eu não sei se assim se pronuncia o nome dele. No comentário dele do Evangelho de Lucas, ele diz que, segundo o teólogo inglês A. Handel Short, a deformidade dessa mulher é descrita como spondylite deformans, ou seja, os ossos da sua espinha foram fundidos numa massa rígida. Se enrijeceu, endureceu. Situações na vida que nos endurecem, que nos enrijecem. Fui ferido pela igreja, agora eu não quero mais participar, não quero mais servir, não quero mais ofertar, não quero mais contribuir, porque tem gente fazendo errado. Não é porque tem gente fazendo errado que a gente vai deixar de falar aquilo que é certo. Ah, mas me feriram, fui traída, não tinha uma amiga que foi falsa, que me traiu, que isso e aquilo. E agora a gente se fecha para os relacionamentos. Às vezes vem pessoas que falam assim para mim: ei, pastora, olha, viu, fulana tá chegando. Ei, cuida, tá? Já viu alguém que conversa assim? Tá sempre desconfiado? Tá sempre com o pé atrás? Faz aquela proteção para não ser ferido de novo. E vive os relacionamentos todos pela metade. E eu falo: irmã, no que depender de mim, eu vou entregar tudo. No que depender de mim, eu vou ser amiga. No que depender de mim, nós vamos andar junto. No que depender de mim, nós vamos se entregar. Ah, mas cuidado, porque lá, irmão, sacode a poeira, levanta e vai. Ainda que a igreja não seja perfeita, mas é lugar de cura. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ainda que o sistema da época estivesse corrompido, mas onde foi que ela foi curada? Dentro da sinagoga, da igreja da época.
Ah, mas eu já vivi tanta coisa, Gi, que tu nem sabe. Já, meu horário já está indo? Eita, meu Deus. Agora que eu estava começando. A igreja ainda é o melhor lugar de cura. Você está no melhor lugar nessa manhã. E quando a gente fala de espinha dorsal, a gente fala de coluna, a gente fala de sustentação, a gente fala de postura. Gente, olha que interessante, não é sobre numerologia, não quero ser mística nessa manhã, tá bom? Mas existem 33 vértebras na coluna. 33. Não quero ser supersticiosa nem nada disso, tá? É só um detalhe. Mas olha a perfeição do Senhor. Existem 33 vértebras na coluna. A coluna vertebral é formada por 33 vértebras, sendo 7 verticais, 12 torácicas, que protegem nosso coração, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Isso aqui é termo, né, gente? De medicina, não é o caso aqui, mas é só um detalhe. Mas olha que interessante. A coluna vertebral, ela tem a função de sustentação. O que Jesus foi corrigir naquela mulher? Foi corrigir a coluna. Foi corrigir a postura. Foi corrigir a maneira como ela andava. A coluna vertebral tem a função de sustentação. E a pergunta é: quem te sustenta? Quem está no governo da tua vida? Quem te governa? As tuas emoções? Quem que nos governa? A má notícia? Aquilo que deu errado? E a economia? E a taxação do Pix? A taxação não sei de quê? A taxa Selic? O mercado imobiliário. Ei, calma. Você não é governado por nada dessa terra, meu irmão. Nós somos governados pelo nosso Deus soberano, Criador de todas as coisas. Qual é o lugar que a gente está correndo atrás para se assentar? E se eu falar com fulano... network, tá? Se eu falar com fulano, vai funcionar. Querido, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você já tem um lugar, você está assentado com Ele. Meu irmão, se Ele quiser, Ele bota o teu nome lá. Ele bota o teu nome onde Ele quiser. Sabe, a gente precisa descansar. É uma coisa que eu sempre falo, que quando era o sacrifício, né, lá no Antigo Testamento, o sacerdote que ia lá oferecer o sacrifício, ele não podia parar. Porque se houvesse silêncio, era porque o sacerdote tinha morrido. Então, amarrava a corda lá, né, e puxava o sacerdote. Porque ele não estava puro, santo, né, sem pecado, para poder oferecer o sacrifício. Então, tinha o sininho, aquele sino tinha que fazer barulho o tempo todo. Ou seja, o sacerdote, quando oferecia o sacrifício, não podia se assentar, não podia ficar parado. Senão ele era dado como morto. Mas quando Jesus veio, o véu rasgou, o caminho abriu, a gente entrou. E agora a gente pôde o quê? Descansar. A gente pode agora sentar. A gente pode confiar. Porque Ele nos deu uma cadeira nos lugares celestiais para a gente se assentar. E olha só, a coluna vertebral é quem dá ao corpo a capacidade de levar cargas, de levantar pesos. A coluna vertebral é que nos dá condições da gente levantar alguma coisa pesada. Ei, o Senhor toca hoje naquilo que nos sustenta. Ele é quem nos sustenta. Não carregue peso sozinho. A coluna vertebral é quem nos dá capacidade ao corpo de locomoção. Por causa da coluna, nós caminhamos. O Senhor corrige a postura daquela mulher dizendo: agora você pode caminhar. Você pode caminhar, meu irmão, amém? Não fique parado. A coluna vertebral é responsável pelo equilíbrio do corpo. O Espírito Santo, através dos frutos do Espírito, produz o equilíbrio necessário. Paz, amor, mansidão, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, equilíbrio. Ai, ser uma pessoa equilibrada. Você já viu alguém dizer: ui, fulano é uma desequilibrada, fulano é um desequilibrado? Ui, nem fala com ele, com ela, porque, é louco. Conhece alguém assim? A coluna vertebral é responsável pela proteção dos elementos neurais, pelo sistema nervoso. Quem está muito nervoso aí hoje? Quem anda meio estressado esses dias?
É o Senhor quem nos garante a paz que excede todo entendimento. O versículo diz que de modo algum ela podia endireitar-se. A única pessoa, o único jeito, a única chance que a gente tem de endireitar a nossa vida é quando o Senhor nos toca. E o versículo diz que, vendo-a Jesus, o Senhor a viu, uma mulher anônima, esquecida, desprezada. Na visão dos outros, ela estava desprezada, ela não tinha perspectiva de futuro, esquecida pela sociedade, esquecida por todos. Os principais da sinagoga olhavam para ela: é mais uma coitada que está aí. Mas deixa eu falar uma coisa para você: nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ainda que aquela sinagoga estivesse cheia, ainda que aquela mulher estivesse lá atrás, eu vou ficar aqui atrás escondida para que ninguém me veja. Mas o Senhor mirou ela. Não passa nada diante dele. Ele viu aquela mulher e hoje ele vê você aqui como você chegou. Talvez você tenha chegado aqui encurvado por alguma circunstância. Talvez você chegou aqui desanimado. Talvez você nem queria vir. Afinal de contas estava chovendo. Afinal de contas, do jeito que está a minha vida, é difícil uma perspectiva de mudança. A gente precisa ter os olhos proféticos nesses dias. A gente precisa ter os olhos espirituais para esses dias e ampliar a nossa visão de eternidade, saber quem está no controle. José na prisão, ele diz: por que vocês estão tristes? Olha, gente, na prisão ele fala para o copeiro e para o padeiro: por que vocês estão tristes? Olha, no meio de uma prisão. O apóstolo Paulo, o navio está naufragando. Lá na terceira viagem missionária de Paulo, o navio está naufragando. E ele diz para a tripulação: tenham coragem, ninguém vai se perder. Uma postura corrigida, uma postura de um homem de fé. O barco de Pedro balançando, e Jesus chega e diz para eles: tenham coragem, deixa eu tocar em vocês, só eu posso corrigir o rumo da tua vida. E Jesus chamou aquela mulher e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus toca naquela mulher. Oh, meu Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, nessa manhã? Eu não vou mais além. Tinha tanta coisa para comentar aqui, mas o tempo não permite. Sabe? Porque ela não foi até Jesus, porque ela não o via, mas o Senhor viu ela. A Bíblia diz que o Senhor, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor faz na nossa vida, tem um único propósito: dar glórias a Deus. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ela foi curada, quando ela recebe o toque, ela deu glórias a Deus. Ou seja, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse para a multidão: hoje não é dia de cura, venham no outro dia aqui para ser curado. O lugar que devia ser de cura se tornou um lugar de meros encontros. O lugar que devia ser de libertação. Nós, como líderes dessa casa, temos uma grande responsabilidade de ter esse olhar, de dar destino para as pessoas, de uma mudança de vida, de uma transformação pela palavra. A lei era dura, irmãos. A lei era dura. E quando Jesus olha para eles, diz assim: bando de hipócritas, vocês soltam o boi de vocês soltam os animais de vocês para beber água. Porque a lei dizia que eles tinham brechas na lei, né? Eles tinham brechas na lei que eles abriam para se favorecer a si próprios. Porque o homem não podia segurar um balde para que um animal bebesse, mas ele poderia encher aquele balde de água e colocar numa gamela para que o animal bebesse. Mas ele não poderia segurar o balde, porque isso não podia. Não poderia se colocar a mão em alguém para curar, não podia. Jesus estava dizendo: aquilo que é de interesse de vocês, porque os animais, eles serviam para o comércio. Os animais eram um meio de sustento. Os animais eram negociados naquela época. A gente
como igreja, nós temos uma grande responsabilidade de manter os nossos olhos abertos, de não transformar a igreja num negócio, mas manter o nosso olhar nas pessoas que estão em lugares de cativeiro, presos na amargura, encurvados pela tristeza, encurvados pela falta de esperança, encurvados pela falta de perdão. Irmãos, se tem uma coisa que adoece, é a falta de perdão. Uma coisa que mina suas energias, que mina você. Ciclos que não foram fechados, lugares de cativeiro, falta de perdão, murmuração, ingratidão. E eu quero nessa manhã convidar você para a gente orar. Eu quero orar por você que quer ser curado. Eu quero orar por você que precisa sair de um lugar de cativeiro e você não tem conseguido. Quero orar por você que está doente. Ah, mas se Jesus não curar, daí não é comigo, irmãos. Só estou cumprindo a ordem que Jesus disse: vocês vão, no meu nome, vocês vão fazer obras maiores. Esses dias são dias de alinhamento, são dias de posicionamento. Esses dias são dias de um novo nível. São dias de uma visão espiritual trocada, de uma visão espiritual, sabe? É sair do raso. Meu irmão, se tu jogar a rede ali na beira da praia, vai vir tudo quanto é tipo de lixo. Ou num rio. O Senhor está nos chamando esses dias para mergulhar em águas mais profundas. O Senhor está nos chamando para beber dele, para comer dele, para sair do raso. Para a gente ser ousado, não é sobre a gente dar ordem para Deus, mas a gente clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. É como disse o centurião para Jesus: uma palavra só, uma palavrinha, o meu servo vai ser curado. Porque eu também tenho servos que eu falo: vai, ele vai, vem, ele vem. Mas uma palavra, se tu liberar, tudo pode ser tocado e transformado. Jesus olha para aquele homem e disse assim: vai, porque o teu servo está curado. Não houve tamanha fé em Israel. Já parou para pensar nisso? Fé maior que a de João Batista, fé maior que Maria, mãe de Jesus, fé maior que a de José, pai de Jesus, que falou com o anjo. Jesus disse para o centurião: em Israel não há fé como a tua. Porque ele foi humilde, ele disse: ai Senhor, uma palavra, o meu servo vai ser curado. Quem sabe você não tem um servo lá na sua casa? Alguém lá na sua casa que precisa de uma palavra do mestre? Ou a mulher cirofenícia que diz: Senhor, a minha filha, não posso tirar o pão dos filhos, mas Senhor, os cachorrinhos também comem debaixo da tua mesa. Vai mulher, que a tua filha está livre, está liberta. Ousadia, fé. Uma fé que é posicionada, uma fé que não é conformada, mas uma fé que quer mais, uma fé que quer mergulhar mais profundo, uma fé que quer conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Ah, irmãos, o Deus é infinito. Todo dia eu acordo e digo: Deus, eu preciso te conhecer, Senhor. Todo dia eu acordo e digo: Deus, eu preciso te conhecer, Senhor. Eu não te conheço. Eu não te conheço, Senhor, te revela. Não é mais uma manhã de sinagoga. Não é mais um sábado na tua vida. Não é mais um sábado. Não é mais um sábado. Não é mais um culto de domingo.
É um dia de libertação, é um dia de cura, é um dia de desprendimento, é um dia de desprendimento, de um desatar, de uma vida nova e transformada. Pastores, orem por essas mulheres, por favor. Vem aqui, Bruna. Vem aqui, Fê. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor. Ah, Jesus. Nos toca, Senhor, nos toca. Nos toca, Senhor. É o que nós desejamos, é o que nós precisamos. Nos toca nessa manhã com fogo, com fogo, com fogo. Nos toca com paixão por Ti, Senhor. Nos toca, Senhor, com fome e sede da Tua palavra. Nos toca com anseio de Te conhecer. Nos toca. Sim, Senhor, nessa manhã vem e toca cada vida aqui, Senhor. Homens e mulheres de lugares de cativeiro, em nome de Jesus, agora seja livre, seja livre, seja curado, seja curada, seja tocado nessa manhã de tudo que te prende, de tudo que te amarra. Essa vida espiritual raquítica, uma vida espiritual medíocre, toda ansiedade, toda depressão, toda tristeza, todo medo, fora daqui em nome de Jesus. Fora daqui em nome de Jesus. Todo medo, toda ansiedade, toda timidez, todo chamado que está enterrado, todo talento que está amarrado, que está enterrado, vem para fora em nome de Jesus. Tudo que te prende, todo pecado, toda algema de Satanás na tua vida, em nome de Jesus, seja livre, seja curada em nome de Jesus. Ei, meu Deus. É manhã de cura, meu irmão. É manhã de cura, minha irmã. É no corpo físico, é na alma. O Senhor quer te curar, meu irmão. O Senhor quer nos libertar para que nós possamos caminhar adiante. Ele levou consigo toda a dor. Ele levou consigo toda a culpa. Libere perdão, meu irmão. Libere perdão, meu irmão. Libere perdão, minha irmã. Seja livre. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio nos libertar.
Ele veio nos libertar, Ele veio nos curar, Ele veio tirar de nós toda dor, todo fardo pesado, para que eu e você possamos ser livres. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que manhã maravilhosa, meu irmão, que manhã maravilhosa. Nós vamos cear ao Senhor agora. Oh meu Deus, está um ambiente gostoso nesse lugar. Oh meu Deus, eu e você precisamos entender de quem nós pertencemos. Qual é a nossa origem? O Senhor está falando. O Senhor está dizendo: